oportunidade de estar aqui com vocês. Pessoal, me desculpa se eventualmente eu olhar para cima, é porque a minha segunda tela é acima do meu notebook. Então, a câmera está aqui embaixo, mas a minha segunda tela está logo acima. Então, João Paulo, em nome, né, aí agradeço a todo o PMI Minas Gerais. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, estou aqui para compartilhar um pouco do que tenho vivenciado, um pouco do que eu posso contribuir, né? Mas como você mesmo falou, eu faço questão que a interação aqui aconteça com o nosso público. Então, pessoal, o João já falou, mas eu vou frisar. Por favor, reaja. Se tiver pergunta no meio da minha fala, não tem problema nenhum, levanta a mão. E aí eu te peço, João, para me apoiar aí. Eu estou com a segunda tela aqui também para acompanhar, mas caso alguém queira perguntar aí, às vezes eu não tenha visto, né? Por favor, me ajude. E conto com a participação de vocês, pessoal. Eu acho que a gente enriquece ainda mais esse momento quando existe uma troca, né? Tenho sim algum conteúdo para passar pela experiência que eu tenho vivido, pelo tempo de carreira que tenho, né? Porém, eu acho que aqui é uma troca e todos aqui têm a contribuir. Então, estou aberta aí às nossas trocas durante as minhas falas, tá? Não preciso esperar o final. Acho que é isso. Bom, eu vou começar aqui então compartilhando a minha tela. Deixa eu só organizar aqui. Bom, se alguém conseguir. João, Conseguimos tá tudo ver. certo aí, né, com a Tudo tela? certo. Tá ótimo. Então vamos lá. O tema hoje, pessoal, que a gente tem para conversar aqui, né, é cultura e gestão de pessoas em gerenciamento de projetos. Quando a gente fala aí de gestão de projeto, né, a gente pensa muito em escopo, cronograma, metodologia, métodos ágeis, métodos preditivos, e tá tudo certo, a gente tem que pensar nisso mesmo, né? Com certeza, acho que isso é base, né, para a gente gerenciar projetos, fora uma infinidade de outras questões. Porém, o que eu tenho vivenciado, e até, né, o que eu trouxe aqui hoje para compartilhar com vocês, é que cultura e gestão de pessoas são tão fundamentais quanto tudo isso que eu falei no início, para que um projeto ele seja gerenciado e tenha o seu objetivo atendido, né? E possa cumprir com os benefícios requeridos pelos stakeholders, né? E assim por diante. Então, até para fazer um pequeno trocadilho aqui, talvez eu não estou aqui em nome da empresa onde eu trabalho hoje, porém, talvez vocês olharam meu LinkedIn, ou quem não olhou, eu trabalho no Grupo Piracanjuba atualmente. Tenho um pouco mais de 5 anos lá na empresa, e há pouco mais de 1 ano e meio aí aproximadamente, a gente vem implementando o PMO corporativo na empresa, né? E aí, fazendo aí um pequeno trocadilho, gestão de pessoas é GP, gerenciamento de projetos é GP, e Grupo Piracanjuba é GP. Então, GP em GP no GP. Então, a gente vem com esse desafio, eu e meu time, né, a gente vem com esse desafio, e esse desafio nos propiciou estarmos aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito, tá? Então, começando aqui, fazendo uma breve introdução, eu tenho aí um pouco mais de 20 anos de experiência em gestão de equipe, em condução de projetos de melhoria. Antes mesmo da Piracanjuba, eu passei por uma indústria de transformador de energia, onde eu implementei uma área do zero para certificação ISO 9001. Depois fui para uma outra organização na área de papel, né, reciclagem e embalagem secundária. Dessa fábrica foi onde eu tive a minha maior experiência profissional, fiquei por lá 12 anos, e ali também vários projetos sendo implementados, porém, eu venho de uma formação um pouco mais genérica, né? Então, eu fiz administração de empresas, ali eu comecei a implementar, como eu falei, áreas para certificação,
processos para certificação, né, a área para certificar, e junto com os times que foram me apoiando aí ao longo da condução desses trabalhos. Bom, de forma bem resumida, né, tenho aí a certificação PMI e PMOCP, né, e minha motivação é gerir mudanças através das pessoas, promovendo interfaces eficazes com as partes interessadas para garantir ganhos significativos para o negócio. Então, eu gosto de agregar, gosto de entender e gosto de estruturar as coisas e de apoiar na construção. E tudo isso passa por pessoas e tudo isso passa por cultura e tudo, se não for processo, é projeto, né? Então, juntando tudo isso, é um pouco do que eu tenho vivenciado, principalmente no grupo Piracanjuba, e é onde, como eu comentei, eu venho aí trazer um pouquinho para vocês do que a gente tem feito por lá, tá? Então, nossa agenda aqui, nós vamos falar um pouquinho de objetivo, de definição de cultura organizacional, cultura em projetos versus cultura corporativa, princípios de gestão de pessoas, alinhamento de valores e metas, ferramentas e práticas, estudos de caso, desafios e soluções, e algumas recomendações com base naquilo que eu tenho vivenciado, tá? Bom, e aí antes da gente começar, eu queria pedir para vocês pegar o seu celular, ler esse QR Code e responder para mim, em uma palavra, apenas uma. Você descreva como que foi a aderência do último projeto que você atuou em relação à cultura organizacional da empresa. Qual é a palavra que define a aderência do seu projeto à cultura organizacional da empresa que você implementou o último projeto? Já temos resposta aqui. Ó, algumas respostas chegando. Pode colocar novamente o QR Code, por favor? Ah, desculpa, vamos lá. Aqui, Vamos lá, tem uns 33 participantes, temos que ter umas 33 respostas, 30 respostas aí. E por quem puder favor, também, fica à vontade para abrir a câmera, ninguém morde, ninguém vai te por favor. julgar, né? Que aí senão só vai ter as três carinhas aqui de sempre, do João, da Luciana e a minha. A gente quer tirar É uma mais foto, interessante. né? Depois no final todo mundo vai querer aparecer no print do webinar. Então, É todo isso mundo aí aparecendo aí, com a carinha, o Léo, o Milton já começaram, e eu quero 33 respostas ali, inclusive a da Luciana. com Ah, certeza. Vamos lá, deixa eu voltar. Ó, tá saindo mais resposta. viu? Tá aparecendo, povo. Regular, caos, confuso. Sou novo na área, ótimo, necessário, aderente. Aderente está maiorzinho, então mais pessoas responderam aderente. Alguém mandou no chat alguma coisa? Deixa eu ver aqui. É, não, só o Diego tá falando que ele tá pelo Ah, celular, tá bom, aí ele não consegue acessar o QR Code. tá bom. Alguém mais Tô na precisa mesma, do QR Code? tô na mesma situação, tô no celular e tô tentando mudar aqui pro computador para poder votar. Não, tá bom. Aqui, pessoal, não tem problema, tá? Porque ainda não é a participação de vocês no webinar, então tá tudo certo. Enquanto vocês se organizam, eu vou seguindo aqui com as respostas que a gente tem, tá? Tá, mas tá ótimo porque já tem um site aqui para a gente tratar. Pessoal, então assim, em uma palavra, né? Como é que foi a aderência do seu último projeto à cultura organizacional? Desafiador, desafio, né? Desafio, desafiador ali é a mesma coisa. Foi um caos, foi aderente, foi fraco, foi inovadora, olha só que legal. Foi confuso, né? Enfim, temos aqui várias respostas. E, pessoal, assim, é isso mesmo, né? Não tem nada de novo aqui. E aqui hoje a gente está exatamente para a gente falar um pouco sobre como a gente pode tentar que não seja um caos,
né, que não seja fraco. É claro que não depende só de nós, né? Isso também depende da própria organização, mas é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui para a gente tentar minimizar ou mitigar esse impacto aí relacionado a essa aderência, tá? Então vamos lá. Falando primeiramente aqui dos objetivos. Quando a gente fala de impacto cultural, compreender como a cultura afeta os resultados dos projetos. Então, primeiramente, nós precisamos entender como que a cultura organizacional afeta o resultado dos projetos, né? A questão do engajamento da equipe, aí estamos já falando de pessoas. Explorar práticas de gestão de pessoas que aumentam o engajamento. Então, como eu falei no começo, muitas vezes a gente se preocupa com o escopo, com o cronograma, com as dailies, né? Se for um projeto gerido ali por método ágil, nas reuniões periódicas ali de um projeto preditivo, e de fato precisamos preocupar com isso. Mas, pessoal, engajamento da equipe. Como nós, como líderes de projetos, nós podemos propiciar e podemos melhorar para que isso de fato seja real, né? Para que isso apoie no resultado da entrega do projeto que a gente está gerindo. O terceiro ponto, ferramentas para performance. Então, identificar, buscar ferramentas que possam apoiar, que possam promover a alta performance das equipes. Como é que a gente pode tratar, né, e encontrar isso? E os cases práticos, como eu falei, eu vou compartilhar 2 cases para poder exemplificar um pouco de tudo isso que a gente vai falar ao longo da jornada de hoje. Então, nós vamos partilhar esses casos práticos no sucesso da gestão de pessoas em projetos. Bom, e aí, falando de cultura organizacional, né? O que é cultura organizacional? São valores, crenças e hábitos que moldam comportamentos coletivos e a identidade de uma organização. E esse vídeo aqui, talvez vocês conheçam, ele é bem curtinho, mas um pouquinho para a gente entender o que é cultura organizacional. Eu vou dar um play aqui. Camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a new appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived.
And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Ai, gente, eu dei risada quando eu vi esse vídeo e aqui lendo a interação do Marcos, né? Muito interessante isso daí. A pessoa nem sabe porque está levantando quando toca o som. Já vi um de colocar capacete em um elevador. Esse do capacete eu também já tinha visto. Pessoal, isso é cultura, né? E isso acontece muito nas empresas, né? Então, quando a gente fala de um projeto, né, que é o nosso foco aqui é gerenciamento de projeto. Como é que essa cultura pode impactar naquilo, no resultado do projeto que eu estou implementando? Né? E às vezes o projeto, eu sou líder de um projeto estratégico, líder de um projeto de uma fusão, de um M&A, né, de uma nova aquisição, ou eu sou líder de um projeto talvez setorial, um pouco menor, implementação de uma ferramenta. Não importa, as pessoas têm crenças e hábitos, e isso aqui reflete muito aquela questão assim, mas aqui foi sempre assim. Talvez tenha até um documento, né? Tem ali uma política, tem um procedimento, tem uma instrução de trabalho que diz como é que tem que fazer algo, mas por conta de algo cultural, isso sempre foi assim. E tudo isso a gente precisa levar em consideração na hora de gerir um projeto. Né? E continuando aqui, passando aqui para frente, a cultura organizacional, aqui eu peguei o modelo de Scan, que ele fala dos níveis de cultura. E esses níveis ele aponta como uma pirâmide mesmo, ou um iceberg, né? Onde ele fala que existem 3 níveis de cultura dentro de uma organização. Então, ela é como um iceberg com elementos visíveis e outros não visíveis. O primeiro, que são as estruturas organizacionais, os artefatos visíveis, né? São os produtos, os processos, a logomarca, aquilo que está visível, aquilo que mostra ali, que está palpável, que está visível a nível cultural. O segundo nível são os valores declarados, é aquele nível consciente. Né? Então, a gente entra nas filosofias, nas estratégias explícitas, na ideologia da empresa, então, missão, visão, valores, né? Tudo isso faz parte ali também da cultura. E no nível inconsciente, que seria lá embaixo no iceberg, seriam as premissas básicas, que são as crenças enraizadas que muitas vezes esse vídeo pode proporcionar para a gente. Né? Então, tudo isso faz parte da cultura. E aí, eu separei aqui uma definição do que o Scan fala, eu vou só comentar e ler com vocês. Ele fala que cultura organizacional, ele é um padrão de suposições básicas compartilhadas, inventadas, descobertas, desenvolvidas por um grupo. E que, resumindo, o que ele quer dizer? Que é a forma de perceber, pensar e sentir em relação a tudo que acontece ali dentro. Então, muitas vezes a empresa está ali implementando o processo ali de disseminação de cultura, né? Foi muito pelo que eu passei e tenho passado recentemente ali na empresa onde eu estou atuando hoje, e que foi a implantação de cultura em gerenciamento de projetos. Né, é uma empresa que está fazendo 70 anos e que até 2 anos atrás tinha um PMO na área de TI implementado e um PMO na área de tecnologia. E tudo funcionando organicamente, estruturado, com gerentes de projetos e tudo muito bem estruturado. Só que uma empresa de 70 áreas, né? Fazendo um arredondamento de números aqui. De 70 áreas, 2 tinham cultura em gerenciamento de projetos. Então, como é que a gente vai trazer cultura em gerenciamento de projeto para outras 68 áreas e ainda agregar essas outras 2 áreas para que a gente trate no nível corporativo esse assunto dentro da empresa? Então, por isso que eu venho falando para vocês da importância da gente falar de cultura organizacional. E aí, aqui eu queria pedir a interação de vocês.
E eu vou fazer uma pergunta aqui também que eu separei para a gente refletir um pouquinho. Pensando em cultura de projetos e cultura corporativa, você já sentiu um conflito entre a cultura da empresa e a cultura de um projeto que você estava tocando? Dá um joinha aí para mim, quem já percebeu isso, quem já passou por isso. A cultura da empresa e a cultura do projeto não se conversavam. Temos alguns joinhas. Eu acho que isso é muito comum, né? É muito comum. De fato, acontece. Não é uma. Eu estou só abrindo aqui o chat aqui para eu ir olhando. Também são joinhas. Ótimo. Então, pessoal, quando a gente fala dessa questão da cultura do projeto conversar com a cultura da empresa, é onde nós vamos conseguir resultados que agregam de fato valor, né? Porque muitas vezes eu estou ali implementando um projeto, mas tem a ver com a estratégia da empresa, vai entregar um valor de fato. Temos visto falar muito de VMO, né, de um tempo para cá. Então, PMO, Escritório de Gerenciamento de Projetos. O VMO seria o mesmo escritório, porém que gera valor, né? Mas independente da sigla, independente, né, da terminologia, um PMO ou um projeto, ele precisa entregar valor. E ele só vai entregar valor, uma das questões é se ele estiver alinhado com a cultura organizacional. Então, a cultura de projetos, ela é um desdobramento da cultura corporativa, adaptando-se às necessidades específicas de cada iniciativa. Cultura corporativa, missão, visão, políticas globais, normas de conduta e ética empresarial, ambiente organizacional em geral. Então, isso é a cultura ali da empresa, né? Nós temos ali toda uma ideologia formatada, as normas de conduta, de ética e o próprio ambiente. Quando a gente fala de cultura de projeto, nós estamos falando de rituais, de dinâmicas, de foco na entrega, de métodos, né? Então, tudo isso tem que estar muito bem definido e muito bem alinhado, né? Os rituais estabelecidos, as dinâmicas de equipe e colaboração, vinculado ali com a cultura organizacional para, de fato, a gente entregar resultado. Diego está falando aqui que já teve entre setores, principalmente com manutenção. Pessoal, tem algumas áreas da empresa que sempre serão desafiadoras. Essa é a verdade, né? Extremamente desafiadoras. Porque muitas vezes ela está olhando para o negócio dela, para a necessidade específica dela, né? E aí, até fazendo um link, né? Um rápido link com o que eu falei agora há pouco, quando a gente fala de trazer cultura e implementar cultura, e que isso impacta no projeto, é você lidar com todo tipo de saber, de conhecimento, é você lidar com todo tipo de necessidade, né? Então, ao ponto de você ir buscando estratégias para ir alinhando tudo que você vem tratando ali na empresa e tudo que você vem tratando no seu projeto, né? Então, às vezes eu iniciei um projeto ali, eu olhei quem são os stakeholders de fato envolvidos nesse projeto, eu alinhei expectativa de benefício. Qual que é o benefício do meu stakeholder no nível alta direção que é com esse projeto? Qual que é o benefício que o meu stakeholder a nível de solicitante, demandante, espera desse projeto? Né? Da própria equipe envolvida, a equipe que está envolvida na execução desse projeto. E áreas técnicas, né, como a manutenção, que o Diego citou, a própria área de tecnologia, e aqui não é uma crítica, pessoal, é porque eles têm um foco técnico, né, muitas vezes. E claro que não posso dizer que isso é de forma integral e 100%, mas em sua grande parte eles têm um foco mais técnico. Mas como eu posso absorver e como eu posso gerir, que a gente fala um pouco de gestão de pessoas, por isso que a gente está aqui hoje, né? Estou dando essa introdução aqui em contexto, em cultura e tudo, mas como a gente pode parar para analisar para de fato gerir, porque no final do dia é gerir pessoas. Eu estou gerindo o projeto, mas como eu posso gerir pessoas? E esses desafios de olhar mais técnico, o desafio de, olha,
esse projeto é meu, você está vindo aqui fazer o quê? Né? Então, muitas vezes a gente tem que ultrapassar essa barreira do que é meu ou não, o que é para atender o negócio, né? Então, a gente tem alguns desafios e que passa pela gestão de pessoas. Então, o ideal é a intersecção, que seria o alinhamento e a coerência de valores, porque eles são cruciais para o sucesso mútuo. A cultura corporativa, ela vai impactar na cultura do projeto, mas a cultura do projeto, ela também vai impactar na cultura corporativa à medida que a coisa vai caminhando, né? À medida que a gente vai amadurecendo e vai melhorando os resultados, as entregas. Então, é importante esse alinhamento, né, essa coerência de valores. E aí, falando aqui de princípios de gestão de pessoas em projetos, eu também quero fazer mais uma perguntinha aqui para vocês. E aí eu queria pedir mais uma vez a interação. Quando a gente fala de pessoas, princípio de gestão de pessoas, pode escrever no chat, eu acho que vai ser mais fácil. O que faz você, como líder de projeto, se sentir valorizado? Eu queria que você pensasse em você nesse primeiro momento. Você está gerindo um projeto, você está gerindo ali um time frente a uma demanda que te foi passada. O que te faz sentir valorizado ao gerir um projeto? Mostrar que estamos aqui para ajudar a fazer melhor, não tirar autonomia, ter um time alinhado e ativamente envolvido no projeto, aprendizado, confiança do meu time no meu trabalho, engajamento, sentir que tem impacto nos resultados, estou colaborando para algo maior, engajamento da equipe, conclusão com o cliente satisfeito, surpreendido, time satisfeito, reconhecimento de um projeto bem-sucedido, ter o apoio dos patrocinadores do projeto, engajamento do time, engajamento da equipe e compreensão de todos pelo resultado do projeto, influência e direcionamento, ter ferramentas, equipe, os recursos necessários, autonomia, perfeito. Time redondo, bem entrosado, onde os processos fluem, engajamento das áreas envolvidas, satisfação do cliente, time alinhado, satisfação. Eu acho que tudo aqui passa, ou tudo não, né? Mas boa parte aqui passa pelo ter autonomia, reconhecimento, né? Alinhamento, resultado. Acho que todos nós queremos isso, né? E aí, como líderes, né, de projeto. Mas será que a gente tem feito isso para com o time que nós estamos gerindo? Né, que é dar a autonomia, trazer esse engajamento para esse time, propiciar as ferramentas e os recursos necessários. Eu sei que a gente tem contextos e contextos aqui empresariais, tá, pessoal? E a gente não vai entrar na linha de olhar nesse detalhe. Mas dentro daquilo que você pode refletir e daquilo que você entende como sendo algo que te valoriza, né? Que você se sente valorizado. Você tem propiciado isso para o time que está junto com você à frente de um projeto? Né? Talvez você é gestor de área, ótimo. Talvez você não é gestor de área, mas você é líder de projeto, você está o tempo todo liderando também. E essas pessoas que fazem parte desse time que você está liderando, você precisa também ter esse foco no engajamento dessas pessoas e na satisfação delas, né? No envolvimento, na autonomia, no resultado e assim por diante. Você recebe, aí eu queria aqui, pode ser levantar a mão, fazer um joinha aí. Você recebe com alguma frequência, não importa qual a frequência, feedback sobre os projetos, sobre os seus projetos? Você tem recebido feedback? Aí me dá um joinha, ou acho que tem aquela reação para baixo também, não tem? Quem não podia colocar aquela para baixo? Já responderam sim ali.
Acho que eu não estou vendo aqui que saiu aqui. Tem o negativo, alguns joinhas, ótimo. Então, mesma coisa, aí um ponto também de reflexão. Você tendo recebido ou não feedback, você tem gerado feedbacks para os seus times, para o seu time de projetos? Porque aquilo que você espera, o time que você está liderando também espera, né? Então, a importância dessa reflexão e da gente não esperar que, porque o meu líder talvez não me dê, que pode acontecer, depende do contexto cultural, depende da empresa onde eu trabalho, depende de muitas coisas, mas até onde eu estou tendo a iniciativa de fomentar e de trazer isso para o time que eu lidero, né? Então, aqui um ponto aqui de reflexão. E aí, aqui alguns pontinhos que eu coloquei que são fundamentais para a gente gerir pessoas em projetos. O primeiro ponto é liderança servidora, que seria o quê? Apoiar a equipe, remover impedimentos e focar no crescimento individual e coletivo. Isso é muito importante. O líder, independente do cargo hierárquico, né? O líder de projeto, o líder de PMO, o líder de time, o líder organizacional, ele precisa ter uma liderança servidora em prol daquele time. Feedback contínuo. Sessões one-on-one é um exemplo. Retrospectiva, avaliações regulares para melhoria contínua e desenvolvimento. Aquele time está com você hoje no projeto X. Daqui 6 meses, ele vai estar no projeto Y, né? No projeto Z, no ano que vem. Então, construa esse relacionamento, né? Como eu falei, no final do dia, é sempre sobre gestão de pessoas. Eu estou gerindo projetos, mas para que o projeto tenha um resultado efetivo, eu tenho que gerir pessoas. Capacitação contínua, treinamentos, boas práticas, reforçam a cultura de gestão. Talvez não vai ser você que vai trazer a capacitação, mas fomente isso, vai na área de RH da sua empresa, vê quais são as possibilidades. Talvez você pode mentorear um grupo, você pode trazer essa capacitação, quer seja técnica ou não, né? Então, fomente essa capacitação e busque com o RH da sua empresa como é que eles podem te apoiar nessa capacitação contínua. Comunicação transparente, manter canais abertos, promover o diálogo e partilhar informações de forma clara e honesta. Então, essa comunicação, ela tem que ser ali uma via de mão dupla, né? Uma comunicação onde possa ter um diálogo franco, um diálogo aberto, onde você possa sim reconhecer, mas também cobrar, né? E partilhar as informações aí para que o projeto tenha o resultado que se espera. E, por último, o reconhecimento, né? O reconhecimento existe de várias formas, né? Então, a gente precisa celebrar as conquistas, oferecer recompensas simbólicas é um exemplo, né? De novo, aqui passa por contexto, por cultura organizacional, mas são algumas formas, né? E valorizar o esforço da equipe. Nós temos buscado, ali na Piracanjuba, estruturar como nós vamos fazer esse reconhecimento, né? Então, a gente ainda está nessa fase de estruturação, muito apoiado com o time de RH mesmo para construir isso. Mas, desde já, a própria celebração dessa conquista já é um reconhecimento, muitas vezes, a depender do seu nível de implementação, do nível que está de estruturação dos projetos na empresa que você atua, né? Então, busque formas de celebrar, né? De realmente estar junto com esse time e celebrar os resultados atingidos. E vamos ali com o RH arrumando formas ali de buscar reconhecimentos efetivos, né? Que aí a gente tem N exemplos, eu fiz vários benchmarks aí recentemente, participando de alguns congressos, de palestras, e a gente chega a ter até, por exemplo, nível de reversão, né, do benefício do projeto em dinheiro para o time que entregou aquele projeto. Então, tem várias formas, desde a mais simples até talvez a mais bem elaborada. Busque formas
de conseguir estruturar isso, né, que é importante. As pessoas, do mesmo jeito que você quer ser reconhecido, valorizado, o seu time de projeto também quer. E às vezes com algo simples, com algo pequeno que você comece, você já traz um engajamento e isso vai mostrando resultado, mostrando para a empresa o quanto isso tem trazido retorno e aí você vai subindo degraus aí nesse reconhecimento e quem sabe conseguindo coisas maiores, né? Bom, alinhamento de valores e metas. Primeiro, propósito comum. A gente precisa conectar a missão do projeto à visão estratégica da empresa, garantindo que todos entendam o porquê. Algumas pessoas escreveram ali no chat, que eu me lembro, né, sobre fazer sentido, sobre eu, de fato, saber que eu estou entregando um resultado, né, que eu estou atingindo algo maior e não simplesmente gerindo escopo cronograma, né? Então, conectar essa missão do projeto à visão estratégica da empresa, ela é muito importante. Entender o porquê é fundamental. Entender o porquê engaja pessoas. Entender o porquê traz um senso de pertencimento, né? Ele aumenta essa vontade de estar junto, de contribuir e de trazer os resultados. KPIs de engajamento, então, monitorar NPS interno, frequência de reuniões, pesquisas rápidas de satisfação, envolvimento da equipe. E aí, assim, gente, o céu é o limite, né? A gente tem buscado cada vez mais formas de como é que eu posso medir isso, né? Conversa com pessoas, conversa com, né, pessoas que têm feito isso, como é que a gente pode medir algo para que a gente possa, de fato, trazer resultados rápidos, né? Ah, eu tenho implementado um projeto, eu finalizei um projeto, qual que é a satisfação dos meus stakeholders em relação a esse projeto que eu entreguei? Aí ali nós vamos ter muitas vezes lições aprendidas, né? E ali muitas vezes nós vamos ter algumas questões levantadas que às vezes a gente não observou ao longo do projeto, que vão servir como o quê? Como base para o próximo, né? E a gente vai gerando aumento de maturidade. E por último, rituais de alinhamento. Então, implementar kickoffs, dailies, as reviews, né? As reuniões de planejamento, enfim. Implementar o que é necessário. Acho que alguém abre o microfone. Implementar o que é necessário, e aí, pessoal, aqui, ó, eu não estou falando de método de gerenciamento de projeto, né? Nós estamos falando de pessoas, mas ali na empresa a gente fala muito de um termo que é usar o cinto do Batman. O que é usar o cinto do Batman? Eu tenho ali as ferramentas, né? Pode ser um método preditivo, pode ser um método ágil. Eu tenho que fazer daily, talvez não vai ser daily, eu vou fazer 2 agendas semanais. Não importa o como, você vai adaptando conforme a sua realidade e a necessidade daquele projeto. Isso também é gerir pessoas, porque às vezes a gente vem com aquele foco da regra, a gente vem com aquele foco da metodologia do gerenciamento de projeto, que, de novo, ela é muito importante e necessária, só que, às vezes, ela precisa de uma adaptação para que seja coerente com o contexto da organização onde você está trabalhando. Vou fazer aqui mais uma pergunta, agora sobre esse assunto aqui. E aí, vocês podem responder para mim com... Pode ser o joinha, ou o para baixo, assim, sim ou não, né? Você já participou de algum kickoff, né, do start ali de um projeto, aonde o propósito desse kickoff não ficou claro? Onde você não entendeu o propósito daquele projeto? Eu já participei de muitos, tá? Só para constar. Eu já participei de muitos, estou vendo muitos joinhas aí, vários, né? Isso, exatamente. Pessoal, é raro, mas acontece muito, né? Aquela frase, é raro, mas acontece muito. Gente, acontece. E qual que é o cuidado que nós temos que ter? É de deixar claro,
né? Então, alinhamento de valores e metas, alinhamento de propósito, alinhamento, pessoal. Eu estou tocando um que não entendi o propósito até agora. Não, todos que participei do propósito, é claro, ótimo, temos aqui um resultado positivo, muito bom. Gente, é isso, a vida como ela é, isso acontece. Mas nós estamos aqui para aprender o quê? Que nós não podemos deixar de ser claros, de alinhar, né, de trazer esse propósito comum, de fazer essa prévia, esse entendimento. Precisou voltar lá no stakeholder que fez a demanda mais de uma vez, pessoal, volte, mas não deixe nebuloso para o time que vai tocar o projeto. Né? Não deixe nebuloso, porque senão vai acontecer o que a Erika escreveu aqui. Aí você começa a gerir um projeto que você não entende o propósito dele, e aí como é que vai ser o benefício? Como é que vai ser o resultado? Vai estar linkado com o benefício esperado dos stakeholders? Provavelmente não. Então, se preocupe com esse alinhamento, ele é fundamental e importante. Bom, e aí algumas ferramentas e práticas que a gente pode usar para essa alta performance do time. E aí, de novo, pensando em gestão de pessoas. O primeiro poderia ser mapeamento de perfil, né? Então, a gente tem algumas ferramentas, inclusive gratuitas, disponível aí na rede, né, na internet, onde você pode entender o perfil daquelas pessoas com quem você está trabalhando, até para que você possa direcionar melhor os seus esforços. Talvez ela é uma pessoa mais de visão focada, né? Uma pessoa que gosta de trabalhar ali a questão técnica da coisa. Se você entender esse alinhamento, você vai colocar ela no lugar certo do projeto. Ah, não, essa outra pessoa aqui, ela é aquela que gosta de fazer aquela união e aquela junção de pessoas em prol do projeto, é aquela que gosta de ir lá conversar, entender como é que estão as coisas e trazer informação. Ela é aquela pessoa que lida muito bem com pessoas, então ela tem um outro perfil. Talvez ela nem é aquela que vai saber gerir muito bem o escopo e cronograma, mas ela é fundamental numa outra parte do projeto. E quando você consegue entender quais são as fortalezas dessas pessoas, os pontos fortes, na empresa onde trabalho tem DISC anual com gestores de todas as áreas. Excelente. Isso é muito importante, né? Tem o DISC, tem outras ferramentas, tem o MBTI, enfim, tem outras também, onde a gente passa a se autoconhecer, que a gente também faz, né? E a gente conhece o nosso time para poder colocar as pessoas certas nos lugares certos. Talvez essa aqui vai gerir o escopo cronograma, mas essa daqui vai fazer o trabalho de comunicação. Ah, e essa daqui vai gerar o plano ali de qualidade, enfim. E aí a gente vai fazendo essa gestão. Próprio team building, aí a gente pode pedir apoio da área de RH para promover atividades, né, mais interativas. A gente fala um pouco de geração, né, a questão geracional. Nós temos hoje no mercado as pessoas da nova geração que entraram, então a forma de lidar com elas não é a mesma forma que você lida com pessoas que são vintage, né? E eu me incluo nelas, que tem um pouquinho mais de estrada, né? E tá tudo certo. E gerir pessoas é isso, é saber olhar para os recursos que eu tenho, independente de qualquer coisa, e saber colocá-las na posição correta. Fazer isso vai dar toda a diferença no resultado do seu projeto. E o RH está muito aí pronto para ajudar, fazer algum jogo, uma atividade online, né, fortalecer laços, colaboração, uma pequena dinâmica, né, muitas vezes que você faça ali com o time, traz esse senso, né, e essa colaboração e fortalece esses laços. Colaboração e gestão, então envolvimento de toda a equipe do projeto com a frequência necessária para gerar engajamento, colaboração e dar respaldo à gestão. O uso de ferramentas eletrônicas, plataformas, aí tem um monte, né? A gente pode falar de Teams, pode falar aqui do próprio Zoom, né? Ferramentas que possam facilitar a comunicação e outras para acompanhamento de tarefas, talvez um planner, ou você tem um software exclusivo na sua empresa que você usa para gerenciar. Aí tem muitos no mercado, não vou nem ficar citando, né? Enfim. E as retrospectivas,
aplicar templates pré-estabelecidos, né? A gente precisa ter um mínimo de padrão, a gente não pode deixar a coisa tão solta, a gente precisa ter um mínimo de padrão. E aí, com essas retrospectivas, com esses templates, a gente estruturar para que a gente possa ter lições aprendidas e aprender o que funcionou, o que não funcionou e o que pode ser melhorado, quer seja para os próximos ciclos do mesmo projeto ou até para novos projetos relacionados com aquele tema. Estou olhando nosso horário aqui para a gente ver como é que está o andamento. Bom, deixa eu ver se eu preparei uma perguntinha para esse ponto aqui, ou se a gente já segue para os cases. É depois dos cases. Então, aqui, como eu prometi, alguns estudos de caso, dois, né, mais especificamente, que falam um pouco de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês e de como a gente vem trabalhando para poder fazer as entregas, como eu comentei hoje lá na empresa onde eu estou atuando atualmente. Então, o primeiro foi o projeto PMO corporativo engajando toda a companhia. Eu comecei aqui falando desse assunto, né? E como é que a gente faria esse engajamento de toda a companhia para um PMO corporativo? Então, o primeiro desafio, projetos sendo geridos sem alinhamento estratégico e sem processo definido. Esse era o principal desafio. Ação, implementação de metodologia global e workshops de alinhamento técnico e cultural, mentorias, algumas ações aí que a gente fez. Resultado, gestão integrada dos projetos da companhia e melhoria significativa na comunicação em toda a empresa. Pessoal, estamos implementando, né? Já tem aí especificamente de janeiro do ano passado para cá, ou seja, 1 ano e meio. De lá para cá, já tivemos muitos resultados positivos, a exemplo do que eu coloquei nessa frase. Temos desafios ainda a superar, com certeza, né? É uma empresa de mais de 4.000 colaboradores, como eu comentei, 70 áreas, só 2 tinham PMO. No meio do caminho, a gente descobriu que uma terceira também tinha, só que não institucionalizado, né? Mas pessoas com bagagem, engajamento, coerência, metodologia, que estavam gerindo projetos dentro da empresa também. Só que cada um no seu mundo, né? Então, tínhamos a área de tecnologia, a área de engenharia e a área industrial, tocando ali projetos, cada um na sua vertente, claro, sempre alinhado com o seu respectivo diretor, tinham entregas que sim estavam linkadas muitas vezes com a estratégia, mas vamos pensar assim, não tinha uma governança disso a nível global, até para dar visibilidade para a alta direção. Fora essas 3 áreas, todas as demais áreas da empresa não tinham. Então, não tinha PMO, não tinha gerenciamento de projeto metodologicamente estruturado, né? Tínhamos projetos caminhando? Com certeza, sempre teve, a empresa sempre teve. Mas aí era um PowerPoint, era um Word, era um Excel. Hoje era um Excel, amanhã era o PowerPoint, né? Então, assim, sem estruturação, sem governança de método, mas, para além do método, a questão da governança da estratégia empresarial, né? Então, quando a gente fala disso, e aí foi todo o trabalho que a gente veio fazendo, e o PMO corporativo, ele veio trabalhando gestão de pessoas para poder engajar toda a companhia no projeto, né? Então, a gente começou muito ali estruturando a metodologia para trazer de forma global, e conversando com essas áreas onde já tinha metodologia implementada, para a gente trazer eles para junto de nós, para que a gente pudesse construir junto um método global, para não vir aquela questão assim, vocês já estão vindo do corporativo com uma coisa diferente e estão querendo mexer no que eu faço. Que é isso que acontece no final das contas, né? O pessoal vai falar assim, estão mexendo no meu queijo, né? E o que a gente foi, de fato, fazer gestão de pessoas, fazer gestão de expectativas, alinhar o que a alta liderança queria com o que a minha diretoria especificamente queria, o presidente da empresa, com
líderes de cada um desses PMOs e entender em todo o restante da organização quais eram as principais necessidades. Eu vou dar um exemplozinho mais simples, só para vocês entenderem o tamanho da complexidade, que se eu for contar aqui para vocês, a gente fica até amanhã, que eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Mas qual que é um ponto que eu vejo como crucial? É a gente ter 68 áreas que geriam um projeto sem método, ou seja, sem esse conhecimento de método. Então, então o que que a gente vai trazer para eles? Um Kanbanize, um, um Gira, enfim, qual sistema? Um Soft Expert, que tem gestão de projeto dentro da plataforma. Nós vamos trazer um Project, né? Então, qual ferramenta, qual metodologia, o que que a gente vai trazer para esse pessoal? E para que a gente trouxesse o engajamento de toda a companhia para gerir projeto em um método, em um único lugar, que aí nós construímos um aplicativo internamente para isso, esse aplicativo foi construído de forma adaptativa, né? Então, a gente pegou a metodologia de gerenciamento de projetos, né? A gente pegou ali as principais melhores práticas, só que nós adaptamos. Então, muitas vezes, as pessoas começaram projetos ali, por exemplo, colocando ações simples. Vou fazer essa ação que começa em tal data e termina em tal data. Mas ela ainda não tinha entendido ainda nem o que era premissa de projeto, ou o que era não escopo, ou o que era escopo. E a gente foi ajudando a construir isso, pegando na mão, ajudando a fazer. Né? Então, para essas pessoas que não tinham ali esse conhecimento específico, a gente foi literalmente pegando na mão, apoiando. Né? Mas fora isso, pessoal, teve uma série de desdobramentos. Mas o que foi o foco principal aqui? Foi gerir pessoas, porque nós somos entender as necessidades dos públicos distintos para a gente ir organizando e estruturando. De lá para cá já melhorou? Muito, muito. Atualmente, e foi uma coisa que a gente entrou lá atrás sem fazer funcionar, que era o quê? A parte de orçamento ligado aos projetos. Para este ano de 25, a gente já entrou com orçamento. A gente já entrou aonde lá no final do ano a área de controladoria vai validar se o ganho que ela disse que ia ter com aquele projeto efetivamente foi alcançado. Então, observem que a alta liderança queria isso, nós fomos gerindo expectativa deles, falando assim, ó, calma um pouquinho, porque primeiro a gente tem que trazer cultura, primeiro eles têm que entender o porquê, o motivo, eles têm que saber usar a ferramenta, eles têm que saber um monte de coisa. E aí a gente vai implementando toda a metodologia. E aí, para esse ano, né, depois de um ano, que foi 24, para 25 a gente conseguiu trazer essa melhoria. Estamos nessa fase de construção do pós-projeto, medição. Perfeito, Érica. Um ponto que a gente, por exemplo, está buscando muito é o pessoal registrar lições aprendidas. Né? Então, à medida que os projetos vão concluindo, quais são as lições aprendidas desse projeto? Então, a gente vem trabalhando muito forte em entender as expectativas dos stakeholders envolvidos e traduzir para essas pessoas para que elas possam agregar e trazer valor, e todos esses projetos ligados aonde? Ao mapa estratégico da companhia, que esse foi o principal ganho pensando em PMO corporativo, que aí sim, todos os projetos da empresa com a visibilidade de estratégia da empresa. Então, o presidente quer olhar lá quais projetos e qual é a saúde, como é que está o andamento dos projetos que estão atingindo o vetor sustentabilidade financeira. Ele consegue ir lá olhar quais são os projetos, qual está a saúde, e assim por diante, os conselheiros, né? Então, a gente conseguiu construir essa visão. O segundo caso, até para a gente não delongar muito, que nosso horário já está indo, é a estruturação de programas para novos negócios. Então, até vi ali que uma das próximos webinars que vai falar um pouco de programa, né? Eu vou falar aqui de forma bem resumida que foi um ganho aí muito grande que a gente teve, porque aí vamos pensar assim, ó, a Piracanjuba
adquirir uma nova unidade em tal lugar, ou um posto de resfriamento de leite, que também é uma unidade de negócio. Quando a gente olhava até 2 anos atrás, a TI tinha um projeto que era para implementar toda a parte de infraestrutura e de sistema, e a engenharia tinha um projeto separadinho, né, cada um no seu quadrado, digamos assim, para poder fazer a gestão da parte de ou reforma ou de construção e essa parte estrutural, né, de engenharia. Com a implantação do PMO corporativo, a gente trouxe a visão de programa, né? Então, que é o quê? Eu tenho o programa, vou falar um que até que está em andamento, que já foi divulgado aí para a mídia. A Piracanjuba adquiriu um novo negócio lá em Sergipe, que era a Natulact. Ao invés de eu ter um projeto lá na TI, outro projeto na engenharia, nós fizemos o programa Sergipe, e dentro desse programa eu tenho todos os projetos relacionados que não apenas TI e engenharia. Eu tenho o projeto da área de meio ambiente, eu tenho o projeto da área de gente e gestão, eu tenho o projeto da área de marketing, comunicação. Então, a gente começou a estruturar essa visibilidade para o negócio. Olha, para entregar e fazermos a inauguração da Piracanjuba, desse novo negócio, na data X que vocês estão nos pedindo, alta liderança, nós temos 17 projetos em andamento, não são só 2. Né? Então, muito para dar essa visibilidade, essa relevância e essa importância, porque antes dessa gestão, todo mundo fazia o que tinha que fazer, mas era muito atropelo, a área X não conversava com a Y, e aí, às vezes, o que a área X estava esperando da Y, a Y nem sabia que a área X estava esperando, né? E quando a gente está gerindo o programa, nós temos um líder do programa, e esse líder do programa, ele é o responsável por fazer toda essa ponte entre os projetos e, além de dar a visibilidade técnica e física e de gerenciamento de projeto, ele é essa pessoa que é a ponte entre tudo que está acontecendo para que o que a área A, B ou C está esperando, a área X, Y, Z, de fato, execute em tempo hábil para que na data da inauguração tudo tenha transcorrido da maneira mais tranquila possível. A gente sabe que tem os desafios de projeto, acontece algum percalço no meio, a gente descobre alguma coisa que às vezes vai precisar fazer uma alteração, mas a coisa tem caminhado de forma mais tranquila, e não, talvez a palavra tranquila nem é a melhor de usar, mas de forma mais tanto padronizada, quanto mais engajada, envolvendo todo mundo. No exemplo que eu dei para vocês, a nossa nova unidade tem 17 projetos rodando, né? Então, assim, não são mais só 2. E essa visibilidade foi importante para que a gente possa entender recurso, né? Então, quando a gente fala de gerir projeto e de gerir recurso, nós estamos falando de pessoas, mais uma vez. E às vezes eu nem sabia que as pessoas, João e Maria, estavam naquele projeto, por quê? Porque não era visível, não era claro, né? Então, nessa estruturação de programas, o desafio, projetos setorizados e isolados para atender a uma demanda única da companhia. A ação, estruturação de programas, estabelecendo processos padrões e liderança de cada programa. Foi o que eu acabei de falar para vocês. E qual foi o resultado? Maior agilidade nas ações compartilhadas e, em todos os casos, cumprimento do cronograma inicial. Quando eu falo em todos os casos, é porque, até agora, os programas que a gente conseguiu implementar, desde que a gente começou, a data prevista para de fato, fazer o Go Live, ela foi respeitada e ela aconteceu, né? Então, muito por conta dessa estruturação e dessa participação global aí. Bom, desafios e soluções. Os principais desafios são resistência à mudança, falta de liderança engajada, barreiras interculturais, sobrecarga de ferramentas, dentre outros. Vocês já enfrentaram alguns desses desafios? Ou até outros?
na implementação de projetos? Se quiser, se tiver algum outro, pode escrever no chat, por favor. E se já enfrentaram aí, acho que resistência à mudança talvez seja unânime, né? Quem aí já enfrentou resistência à mudança? Né? Estou trazendo um projeto que vai mudar algo, a pessoa já fala assim, ah, não é possível, né? Já vem vocês aqui com isso daí. Pessoal, normal. De novo, nós estamos lidando com pessoas. Falta de liderança engajada. Olha, falta de liderança engajada, barreira intercultural. Falta de liderança engajada é um problema muito sério, né? Muito sério. Porque aí, a depender, deixa eu até dar um exemplo, nem tudo são flores, tá, pessoal? A gente também enfrentou, por exemplo, alguma liderança que não engajou nesse processo todo que eu expliquei para vocês. Chega uma hora que aí tem que ser top-down, né? Então, assim, chega numa hora que, pelo menos na minha realidade, quem demandou lá atrás foi o próprio presidente da empresa. Ele participou ativamente da solicitação da implementação do PMO corporativo. Então, chegou algum momento que algum líder não engajou como precisava, presidente, me ajuda aqui, né? Então, nem tudo são flores, tem hora que de fato a gente precisa buscar um apoio, a gente evita isso, claro, nós estamos, como diz, a gente é pago para resolver os problemas, né? Mas se a própria liderança não está engajada, é tentar entender de que forma, depender do seu contexto, Érica, para poder resolver, tá? Mas são alguns desafios que a gente encontra aí. E aí, aqui eu trouxe algumas boas práticas para tentar, pelo menos, minimizar ou superar esses desafios. Que o primeiro é comunicação clara. Então, ter de fato um plano de comunicação com os prazos, os canais que são adequados dentro do seu contexto, qual é a frequência, deixar as pessoas informadas no antes, no durante, né, e até no depois. Então, clareza na comunicação é muito importante. Treinamentos contínuos, então, webinars internos, microlearning, mentoreamento, enfim, tem várias formas, mas sempre buscar ter ali uma continuidade desses treinamentos para buscar minimizar alguns dos desafios que podem ser encontrados, né? As barreiras interculturais aí que o Luiz comentou também, né? Eu sei que é um desafio muito grande, né? Eu não vivencio isso, tá, Luiz? Mas como eu falei, eu fiz alguns benchmarks e eu tenho uma amiga mesmo, eu já trabalhei com ela e hoje ela é uma amiga minha que ela trabalha no PMO de uma empresa que gente, como é que é a palavra? Ela é internacional. E, e o principal desafio dela, fora o idioma, é o próprio fuso mesmo, né? Então, suportava time dos Estados Unidos, com suporte na Argentina, Índia, e aí falando, imagino que todo mundo vai falar inglês, o indiano falando inglês, o argentino falando inglês, né? Já é uma barreira por si só, né? Não é simples muitas vezes de entender. Então, sempre, pessoal, comunicação clara, treinamentos contínuos, mentoria e coaching, né? Então, padrinhos em projetos críticos. Eu estou lidando com um projeto aqui que ele é extremamente crítico, ele tem uma categorização, né, dentro do meu roadmap, que ele é nível 1 na minha estratégia, nível 0, foi o dono da empresa que mandou, que pediu, né? Ou não, foi o conselho, foi o presidente, enfim, ou é um projeto de M&A, é algo grande, né? É a implementação de uma ferramenta nova que é para toda a empresa. Tem vários, né? Mas projetos críticos tem que ter um olhar específico. E a cultura de experimentação. Eu sei que isso aqui passa muito pela cultura da própria organização, né? Eu sei que a gente tem que pensar na questão cultural da própria empresa, mas é errar rápido e acertar rápido, né? Então, errei rápido e conserta rápido. Por quê? Porque se eu tiver essa cultura de experimentação, a gente usa muito lá na empresa, fala assim, vamos fazer um piloto, né? Então, vou implementar algo novo.
nós temos hoje 24 unidades de negócio, entre fábricas e postos de resfriamento de leite. Aí eu tenho um novo sistema para implementar. Eu vou implementar nas 24 de uma vez? Não. Eu vou olhar aonde seria talvez um contexto para aquele projeto, vou implementar ali naquele pedacinho primeiro, dando tudo certo, eu replico. Então, é só uma forma de trazer aqui um exemplo. Então, experimentar, né? Testar primeiro antes de trazer para toda a organização. É importante. E aí, já partindo para o final aqui, eu queria fazer mais uma perguntinha. Deixa eu pegar aqui. De tudo que eu falei, pessoal, se tiver algum assunto, algum tópico, algum tema que vocês queiram aprofundar, né, eu queria que vocês escrevessem no chat que a gente pode tentar fazer aqui um bate-bola, tá? Bem rapidinho. Se tiver algum ponto que vocês queiram entender com um pouco mais de detalhamento, que eu já estou partindo para as questões finais aqui. Os próximos passos e recomendações, né? Aí, de novo, diante do contexto que eu tenho vivido. Primeiro ponto básico, necessário, que não pode ser deixado de lado, o domínio técnico, né? Nós precisamos ter expertise técnica, porque ele é base, mas o sucesso em projetos, ele vai além da execução. Mantenha-se atualizado e aprimore suas habilidades. E aí eu não estou falando, né, de você olhar só para o seu time, é olhar para você também, né? Como é que você pode aprimorar suas habilidades em gerenciamento de projeto, tecnicamente, para que você tenha cada vez mais essa expertise apurada, né? Foco nas pessoas. Comece por você. Então, compreenda os seus próprios valores e estilos de comunicação, de liderança, né? No final das contas, como eu falei, gerir projeto, você está gerindo pessoas, então você está gerenciando conflito, você está engajando pessoas, você está trazendo reconhecimentos, você está entendendo dessas pessoas. Então, mas comece por você. Invista no seu autoconhecimento, por quê? Porque você vai gerir melhor essas equipes. Entenda como você é. E aí, como eu comentei há pouco, a gente tem algumas ferramentas que podem ser usadas. E diversidade cultural, né? E aí, muito pensando no quê? Lembre-se que a cultura organizacional ela é um mosaico de diferentes culturas individuais, né? Como eu falei, você tem pessoas ali da geração Z, você tem pessoas ali que são talvez baby boomers, millennials, enfim, não importa a geração. Essa diversidade cultural é que pode trazer, inclusive, melhores resultados para o seu projeto. Mas aí é onde não só essa questão de geração, né? Uma pessoa que entenda do assunto X, a outra que entenda do assunto Y, a depender do projeto que eu estou tocando, né? Então, o que é importante de diversidade no projeto que você está tocando para poder gerar o resultado que você quer, que você espera? Porque valorizar a diversidade para fortalecer o ambiente, vai fortalecer o ambiente de projeto. E aí, como eu estou falando, a diversidade em todos os aspectos. Busque essa diversidade para que o seu projeto tenha melhores resultados e melhores entregas, quer seja de conhecimento técnico, quer seja de escolaridade, muitas vezes. Por quê? No final até lembrei de um ponto importante. Talvez a gente está ali no conforto da nossa sala, ou do nosso escritório onde a gente trabalha. E o projeto que a gente está implementando vai impactar o cara que opera a máquina lá dentro da indústria, ou a pessoa que é a pessoa técnica que está ali tocando aquela ferramenta nova, aquele sistema novo.
por que não trazer essa pessoa para fazer parte da equipe? Porque é ela que conhece a realidade do dia a dia. Às vezes nós estamos implementando algo que nem vai fazer, nem vai trazer o benefício que talvez aquela pessoa precise, talvez vai dificultar a vida dela. Então, pense nisso. Vou implementar algo que vai impactar a operação, traga alguém da operação, tá? Quer seja indústria, quer seja serviço, traga alguém da operação, técnico. Acho que veio alguma coisa aqui. Ah, é pergunta sobre PDU, né? Tá. E, pessoal, é isso. Eu acho que a gente está dentro do tempo. Eu queria agradecer a oportunidade. Vocês, né, participaram aqui comigo, isso foi muito bom, né? E fico à disposição. Se vocês quiserem, né, meus contatos estão aí. Se quiserem entender um pouco melhor alguma coisa que talvez não tenha ficado claro e eu possa contribuir, acho que no final das contas a fala inicial lá do João é o que move a gente, né? Quando a gente começa a trabalhar com gerenciamento de projetos, a gente se apaixona. E a palavra é essa mesmo, por quê? Porque projeto ele muda o mundo, né? O projeto ele muda a nossa vida pessoal, né? Nós falamos aqui muito de trabalho, mas quantos projetos pessoais nós temos e que quem gerencia projeto conseguir aplicar minimamente alguns princípios de gerenciamento de projeto, ele consegue ter melhores resultados nos seus projetos de vida, né? Ah, vou casar, vou fazer um casamento, uma cerimônia, vou construir uma casa, vou fazer uma viagem né, para o exterior, enfim, que demanda muitas ações, muito cronograma e escopo. Então é isso, agradeço, espero que eu possa ter contribuído com vocês e fico à disposição. Obrigado aí, Luciana, pela palestra. Obrigado, tema muito relevante, muito legal, todos os pontos que você tocou aí. E, pessoal, a gente abre aqui para os minutos finais para poder ter perguntas. Se por acaso alguém tiver pergunta, quiser abrir o microfone aí, né, fazer a pergunta para a Luciana, fiquem à vontade. Luciana, só perguntaram como que acha você no LinkedIn pela pesquisa. Por pesquisa, eu vi aqui. Eu vou colocar meu nome completo, Beleza. que aí você pode me achar lá mais fácil. Exato. Luciano, Obrigado. Oi, Milton, pode falar. primeiramente agradecer, né, a Luciana, muito bacana, muito gostosa essa palestra, muito leve, foi bem gostoso de acompanhar, né, diferente de algumas outras que às vezes eu acompanho, não do PMI, de outros lugares, é aquela coisa meio, nossa, quando que vai terminar, né? Essa aqui eu não queria ver o final, né? Então, muito obrigado aí pela sua explicação, pelo trabalho que você realizou aqui, muito obrigado também ao PMI. Eu queria fazer uma pergunta em relação, né, à questão de cultura organizacional, né, que foi colocado aqui no início, e aí foi pontuado, e o que pareceu, né, para mim, é que a cultura organizacional, nos casos que foram exemplificados, já existiam. E eu já tive situações nas quais eu estava lidando com uma empresa já consolidada, mas que não tinha nenhuma cultura organizacional. Então ficava aquela coisa meio vaga, né, de alinhar o projeto ao quê, né? E talvez mais do que desenvolver um bom projeto é estruturar uma cultura antes de tudo. Então, queria visualizar com você se você já passou por essa experiência, se pode compartilhar com a gente alguma coisa do tipo de quando não há uma cultura clara, existe alguma forma rápida, né, que a gente tem ali o by the book, mas alguma forma na prática que a gente consegue implementar algo rápido para anteceder o projeto, seria a minha pergunta. Ô, Luciana, antes só de você responder ele aqui, só lembrar, pessoal, eu esqueci, já coloquei o link da nossa pesquisa de satisfação, tá? No chat. Por favor, a gente pede para todo mundo participar. É muito importante para a gente ter o feedback, né, tanto da palestra aqui especificamente, quanto sugestões das próximas palestras, né? Um feedback aí do que a gente, o que o PMI pode melhorar, tá? E também lembrando que quem tem certificação e quiser requerer
o PDU precisa responder a nossa pesquisa de satisfação, ok? Pode responder, Luciana, obrigado. Tá ótimo. O Milton, das minhas experiências, né, profissionais, sim, eu já tive problema, né, com relação à questão da questão cultural, né, e aí, assim, tem coisa que extrapola o nosso nível nossa alçada, né, nosso nível de implementação, né, ou de estruturação. Então, vai muito da questão, assim, a empresa, né? Faz sentido para mim continuar nesta empresa com projetos que eu não estou vendo agregar valor? Porque no final das contas é isso, né? Eu, como profissional, quero isso para mim, né? E foi muito uma reflexão que eu já pude fazer um dia na minha vida, né? Que hoje, graças a Deus, eu não preciso, como você falou, e essa é a realidade que a gente tem. A gente tem, de fato, um processo de aculturamento sendo implementado na empresa há um tempo e que propicia com que o gerenciamento de projetos faça esse link. E a gente tem trabalhado, como eu falei, muito junto ao presidente mesmo, né? Então, o presidente demandou e a gente tem trabalhado junto. Agora, quando a gente encontra empresas onde a gente não tem essa oportunidade, é claro, a gente não desiste de primeira, né? A gente vai tentar ali, e olha que eu fiz isso, tá? No caso onde eu estou até relatando um pouco aqui para vocês, de mostrar, né? De trazer, de tentar falar, de tentar mostrar, mas chega uma hora que se os proprietários, se o presidente, né? Depende se é familiar, se não é, enfim, se o presidente, se o conselho, se os proprietários não querem, aí é a nossa decisão como profissional daquilo que a gente quer para a nossa vida, tá? Então, muito nessa linha, porque muitas vezes, se eu estou aqui no nível tático, né? Eu estou aqui no nível tático e eu preciso implementar algo, eu preciso trazer resultado para a empresa. E muitas vezes, como é que a gente vai conseguir mostrar? É mostrando o resultado dos primeiros, né? Por isso que às vezes a gente não pode desistir de cara, mas mostrar os resultados dos primeiros e como isso está impactando ali na organização. Mas não adianta, se a alta liderança não quiser, aí é uma questão de reflexão profissional mesmo. Esse lugar é para mim? É isso que eu quero para mim? E aí a gente toma uma decisão em cima disso, né? E aí, no caso, essa decisão aí particular de cada um, que no meu caso, a decisão foi desistir daquele projeto. Mais alguém tem Maravilha, alguma muito pergunta? obrigado. Ah, desculpa, Milton. É. Mais alguém tem alguma pergunta para a Luciana especificamente sobre algum ponto? Isabela, pode abrir o microfone, por favor. Boa noite. Ô, Luciana, eu queria saber um pouco sobre essa comunicação, assim, quando a gente realmente lida com outras culturas, né? Se essas empresas, assim, multinacionais, elas, por acaso, possuem um modelo mesmo de comunicação, já fazendo uma adaptação entre as culturas, para saber, assim, como fazer essa integração entre projetos, quando você precisa lidar com escritórios de outros países, ou às vezes mesmo fazer um processo de aquisição, seja equipamento ou até serviço com outras culturas. O processo de comunicação em si, né, Isabela, que você está falando? Sim. Olha, aí a depender, né? Como eu comentei, eu tenho uma amiga numa multinacional, agora você falou a palavra e era essa que eu queria lembrar. Eu tenho uma amiga numa multinacional e conversando um pouco com ela, aí não foi uma realidade que eu vivi, tá? Eu nunca trabalhei em uma empresa multinacional. Mas ali, uma empresa multinacional por si só, geralmente ela sim já tem esses padrões, geralmente, né? Que no caso dela era o caso. Ela tem os padrões e quem precisar sair, pessoal, muito obrigada, a Clarice está dizendo aí, muito obrigada, né? Mais uma vez e até uma próxima oportunidade, tá? A gente se vê pelas redes da vida. Bom, e aí, continuando, Isabela, sim, geralmente a multinacional tem esses padrões. A questão cultural ela é muito forte daquele país onde de fato é o central ali, né? No caso dela, a empresa onde ela atua, a matriz, aonde determina as questões todas, a nível de comunicação ou qualquer outras questões, vem da Suíça, então é a cultura europeia que
traz muitos desafios para nós. Para vocês terem ideia, no caso dela lá, ela teve que, inclusive, não ela, né? Aí, no caso, a alta liderança ali da filial Brasil, teve que mostrar para a Suíça, né, lá para a alta liderança lá, como é que aquilo estava impactando negativamente no negócio no Brasil. Então, através de dados, de fatos, de números, né, isso foi esclarecido e eles conseguiram fazer uma adaptação para aí sim a cultura ser adaptativa no nosso caso. João, você quer falar? Não, eu queria só dar um exemplo que eu vivi também em relação Ah, ótimo. eu trabalhei já no grupo FCA, antigamente, né, chamava FCA, que é hoje o Stellantis, né, que é o agrupamento aí da Fiat com a PSA. Na época que eu entrei na Fiat, no escritório de projetos lá, que era dentro da engenharia, na verdade, não era o escritório de projetos corporativo, a Fiat estava passando pelo processo da aquisição da Chrysler, e então estava virando FCA, então já tinha uma questão cultural rolando, né, de alinhamento cultural entre as duas áreas. E aí entre as duas empresas, né? E aí o nosso próprio PMO, a gente teve um projeto onde a gente reuniu, né, Brasil, Estados Unidos e Itália, que eram os três principais polos aí, e Índia também, né, que tinha uma parte da Chrysler que era feita lá na Índia. E a gente fez um projeto dentro do PMO, onde a gente reuniu para equalizar a forma de trabalhar entre o PMO propriamente. E então isso foi muito rico, porque a gente trocou experiências. A gente, vamos supor, na hora de elaborar um custo do projeto, como que a gente faz aqui, como que eles fazem lá, e aí a gente fez um projeto de mais de 6 meses, a gente teve que viajar para cada um dos lugares também, e aí nisso a gente conseguiu estruturar a forma de trabalhar, né, de elaborar os cronogramas e etc., um padrão internacional, né, dentro da nossa área para poder trabalhar da melhor forma. Então, foi uma experiência bastante enriquecedora e eu acredito que isso, se existir essa oportunidade dentro da empresa, isso seria uma boa oportunidade de ter esses alinhamentos, às vezes criar é como se fosse um benchmarking mesmo, né, entre as áreas de cada uma das regiões para realmente alinhar e chegar numa congruência e chegar num ponto em comum em que todo mundo trabalha da mesma forma. E só contribuindo com mais um ponto rapidinho, falando aí de comunicação, Isabela, o meu caso não é uma multinacional, mas uma barreira que a gente encontrou, por exemplo, foi com a entrada de um grande grupo de estagiários na empresa, que aí, de novo, geração Z, então, uma empresa totalmente tradicional, com pessoas com 20 anos de casa, 25 anos de casa. Então, como eu falei, pessoas aí de mais idade, experiência profissional, e de repente vindo uma leva grande de pessoas da nova geração. A forma com que a gente comunicava teve que ser mudada. E ela foi mudada drasticamente, para vocês terem ideia, né? Então, não sei se vocês acompanham as redes sociais da Piracanjuba, mas a gente passou a fazer, a gente tem até TikTok agora, que é uma coisa que a gente não tinha, porque é a linguagem que conversa com os nossos estagiários, né? A gente teve o programa de estágio aí que foi liberado para que as pessoas fizessem sua inscrição e participassem do processo seletivo, né? Com número por vaga mais do que um curso de medicina. Então, foi bem concorrido, mas aí tá, essas pessoas estão aqui dentro. E agora, como é que a gente conversa com essas pessoas? Então, muitas vezes, sim, a gente vai precisar adaptar o contexto, adaptar o público, né? Como eu falei, não deixamos de fazer a comunicação padrão, formal, que muitas vezes é o que o pessoal que está na empresa há mais tempo está acostumado e se identifica, mas ao mesmo tempo a gente também trouxe essa adaptação para conversar com o público mais novo. E isso tem repercutido muito bem dentro da empresa e gerado aí algumas mudanças significativas, tá? É isso. Obrigada. Nada. Obrigado você, Isabela. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal?
Se ninguém tiver, a gente agradece aqui mais uma vez, Luciana, pela palestra, excelente palestra. Muito obrigado pelo conhecimento compartilhado com a gente. E o PMI agradece também a participação de